Capítulo 122. O enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas e as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. E assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo, e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros e muitos deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia falando do desastre, apontando o lugar em que o Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar. Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? Sim, 4 palavras. Poucas mais seriam. Tinhas escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre 2 criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral. Não me arrancando nada, continuou seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Capítulo 123. Olhos de ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira que lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa. Olhando a furto para a gente que estava na sala, redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a tinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Capítulo 124. O discurso. Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechamo-lo e eu peguei uma das argolas. Rompeu o alarido final. Palavra que quando cheguei à porta vi o sol claro. Tudo, gente, carros, as cabeças descobertas. Tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução. Fui atirar à rua, caixão, defunto e tudo. No carro disse a José Dias que se calasse. No cemitério tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias e ajudar o féretro à cova. O que isto me custou, imagina. Desci do cadáver à cova, trouxeram a cal e a pá. Sabes disto, terás ido a mais de um enterro, mas o que não sabes nem pode saber nenhum dos teus amigos, leitor, ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim, os pés quietos, as orelhas atentas, e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais e alguém, José Dias que me dizia ao ouvido. Então, fale! Era o discurso, queriam o discurso, tinham jus ao discurso anunciado.
Maquinalmente meti a mão no bolso, saquei o papel e li-os aos trambolhões. Não todo, nem seguido, nem claro. A voz parecia me entrar em vez de sair. E não era só a emoção nova que me fazia assim. Era o próprio texto. As memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos. Tudo isso que eu era obrigado a dizer e dizia mal. Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava por escondê-la bem. Creio que poucos me ouviram, mas o gesto geral foi de compreensão e aprovação. As mãos que me deram a apertar eram de solidariedade. Alguns diziam: muito bem, magnífico. José Dias achou que a eloquência estivera na altura da piedade. Um homem que me pareceu jornalista pediu-me licença para levar o manuscrito e imprimi-lo. Só a minha grande turbação recusaria um obséquio tão simples. Capítulo 125. Uma comparação. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Homero aqui relata isto e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso e até mau verso. Compara tu a situação de Príamo com a minha. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera defunto aqueles olhos. É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito, ou quando menos, igual. Nem digas que nos faltam Homeros pela causa apontada em Camões. Não, senhor. Faltam-nos é certo, mas é porque os príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, são enxugadas atrás da porta para que as caras apareçam limpas e serenas. Os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa como se Aquiles não matasse Heitor. Capítulo 126. Cismando. Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Não presta para nada, disse-lhe eu. E como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir? Fica já destruído de uma vez, não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário. Depois elogiou o enterro e, por último, fez o panegírico do morto. Uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Neste ponto do discurso deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete mandei parar o carro. Disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé. Vou fazer uma visita. A razão disso era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas iriam pausadas ou não. Podiam afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de todo a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo o caso de Capitu? Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva tinha sido antes uma barafunda de ideias e sensações, graças ao solavanco do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam, ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora. Ponhamos que eram as duas coisas. Andei largo espaço até que me senti sossegar e endireitei para casa. Batiam 8 horas numa padaria.